Há segredos que viajam em silêncio, escondidos entre nuvens e turbulências, guardados por anos dentro de um coração, que nunca parou de bater mais forte quando certos olhos se encontram. Tiago voltou aos céus depois de um longo tempo em terra firme. No primeiro voo, ele reencontrou Tânia, a mulher que marcou sua pele e sua memória numa noite distante em Lisboa. Mas havia algo diferente agora. Algo nos olhos dela, e no garoto que a esperava no saguão, com um sorriso tímido e traços que Tiago reconheceu em si mesmo. O que ela escondeu todos esses anos? E o que ele fará quando descobrir a verdade? Se essa história tocar você, deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos dá força para continuar trazendo histórias que tocam o coração. Tiago ajustou o uniforme diante do espelho do quarto de hotel, sentindo o peso de uma decisão que ele mesmo não sabia se era certa. Haviam-se passado 5 anos, desde a última vez que vestira aquela farda, desde a última vez que tocara os comandos de um avião comercial. A vida em terra firme tinha sido segura, previsível, mas vazia. Ele aceitara a proposta de retorno quase como um ato de desespero, disfarçado de coragem. Precisava voltar a voar. Precisava sentir que ainda havia algo dentro dele que valia a pena. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. Tiago cruzou o saguão com a mala de mão no ombro, observando o vai e vem de passageiros apressados, famílias se despedindo, executivos com olhos cansados. Tudo aquilo já tinha sido parte da sua rotina. Agora parecia um mundo estranho, como se ele fosse um visitante em sua própria história. Quando chegou ao portão de embarque da tripulação, Tiago cumprimentou o copiloto e o restante da equipe. Todos pareciam experientes, profissionais, cordiais. Ele tentava disfarçar a ansiedade, mas suas mãos suavam ligeiramente. Estava prestes a comandar um voo internacional depois de tanto tempo. A pressão era real. Foi então que ele a viu. Tânia, ela atravessava o corredor com a postura impecável de quem já tinha feito aquele trajeto 1000 vezes. O cabelo castanho preso num coque discreto, o uniforme azul marinho ajustado ao corpo, os olhos amendoados que pareciam carregar segredos antigos. Tiago sentiu o ar faltar por um segundo. O coração disparou como se tivesse acabado de pousar numa pista curta demais. Ela também o viu. Os passos dela hesitaram por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Tiago percebesse que ele não era o único surpreendido. Tânia desviou o olhar rapidamente, como quem tenta apagar uma lembrança que insiste em voltar. Mas era tarde demais. Os dois sabiam que aquele reencontro não seria fácil. "Comandante Tiago", ela disse com um sorriso educado, quase frio. "Prazer em tê-lo a bordo." A voz dela ainda tinha aquele tom suave, mas havia algo diferente. Uma distância, uma barreira invisível que não existia naquela noite em Lisboa, anos atrás, quando os dois se entregaram sem pensar no amanhã. "O prazer é meu", Tiago respondeu, forçando naturalidade. "Faz tempo?" "Faz." Ela concordou sem expandir a frase. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Tiago queria perguntar tantas coisas. Onde ela esteve? Por que nunca mais entraram em contato? Será que ela também pensou nele? Mesmo que apenas uma vez ao longo desses anos. Mas nada disso saiu de sua boca. Ele apenas acenou com a cabeça e seguiu em direção à cabine de comando. O voo transcorreu sem grandes turbulências. Tiago executou cada procedimento com precisão, mas sua mente estava dividida. Ele ouvia a voz de Tânia pelos alto-falantes internos, dando instruções aos passageiros, com aquela calma profissional que só quem ama o que faz consegue transmitir. Cada palavra dela parecia ecoar dentro dele, reacendendo memórias que ele acreditava ter enterrado. Lisboa, uma noite de inverno, um bar próximo ao Tejo. Os dois tinham se conhecido durante uma escala. Ele piloto recém-promovido, ela comissária há poucos anos na profissão. A conversa fluiu como vinho. As risadas se multiplicaram, e quando menos esperaram, estavam dividindo não apenas segredos, mas também a madrugada, os lençóis, os suspiros. Na manhã seguinte ele precisou partir. Uma transferência inesperada para o Oriente Médio. Eles se despediram, com a promessa implícita de que aquilo tinha sido apenas um momento bonito, intenso, mas passageiro.
Tiago nunca pediu o contato dela. Tânia nunca ofereceu. E a vida seguiu. Mas agora ali, a poucos metros de distância, o passado voltava com força. Quando o avião pousou em São Paulo, Tiago desembarcou com a equipe e seguiu para a área de desembarque de tripulantes. Foi então que viu algo que o paralisou. Um garoto. Ele estava sentado numa das cadeiras do saguão, mexendo no celular com uma mochila ao lado. Deveria ter uns 12, talvez 13 anos. Cabelo castanho bagunçado, pele clara, traços delicados. Mas o que chamou a atenção de Tiago foram os olhos. Aqueles olhos eram idênticos aos dele. Tiago sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse puxado o ar de seus pulmões. Ele observou o menino de longe, tentando entender o que estava sentindo. Não podia ser, não fazia sentido, mas algo nele, algo primitivo, instintivo, gritava que aquele garoto tinha algo a ver com ele. Tânia surgiu ao lado do menino, tocando seu ombro com carinho. O garoto levantou os olhos para ela, sorrindo. Tiago não conseguia ouvir o que conversavam, mas a intimidade entre os dois era clara. Ela pegou a mochila dele e os dois começaram a caminhar em direção à saída. Tiago ficou parado, observando. Foi quando Tânia olhou para trás e seus olhos se encontraram mais uma vez. Ela sabia que ele tinha visto o menino e Tiago percebeu naquele instante que ela estava escondendo algo. Algo grande. Algo que mudaria tudo. Ele deu um passo à frente, mas Tânia já tinha virado o rosto e apressado o passo, desaparecendo com o garoto entre a multidão do aeroporto. Tiago ficou ali, no meio do saguão, com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Quem era aquele menino? Por que Tânia parecia tão assustada? E por que, de todos os voos do mundo, o destino os colocou juntos novamente? Justamente agora? Ele não tinha respostas, mas uma certeza começava a se formar dentro dele, como uma tempestade que se anuncia no horizonte. Aquele reencontro não era coincidência, e o que viria a seguir mudaria a vida de todos eles para sempre. Tiago não conseguiu dormir naquela noite, deitado na cama do apartamento alugado. Ele olhava para o teto enquanto as lâminas do ventilador giravam em silêncio. A imagem do garoto não saía de sua cabeça. Aqueles olhos castanho esverdeados, a linha do maxilar, a forma como ele sorria, tudo nele parecia um espelho distorcido pelo tempo. Tiago tentou se convencer de que estava vendo coisas, que a saudade e a surpresa do reencontro com Tânia estavam jogando truques em sua mente, mas a sensação persistia, pesada como chumbo no peito. Ele precisava saber. 2 dias depois, Tiago estava escalado para o mesmo voo que Tânia. Coincidência ou não, ele aceitou a oportunidade sem hesitar. Chegou ao aeroporto mais cedo do que o necessário, observando cada movimento da equipe de solo, cada passageiro que passava. E então lá estava ela novamente, atravessando o saguão com a mesma elegância de sempre. Mas dessa vez ela não estava sozinha. O garoto caminhava ao lado dela, arrastando uma mochila nas costas e segurando um modelo de avião nas mãos. Ele parecia animado, falando sem parar, apontando para os aviões que podiam ser vistos através das janelas de vidro. Tânia sorria, mas havia tensão em seus ombros, como se carregar aquele segredo fosse um peso invisível que ela nunca conseguia largar. Tiago se aproximou, tentando parecer casual. "Bom dia, Tânia", ele disse, mantendo o tom educado, profissional. Ela se virou, e por um segundo Tiago viu o medo nos olhos dela. Um medo real, palpável. "Bom dia, comandante", ela respondeu, a voz firme, mas os dedos apertando a alça da bolsa com mais força do que o necessário. O garoto levantou os olhos para Tiago, curioso. E ali, de perto, a semelhança era ainda mais evidente. Tiago sentiu o chão se mover sob seus pés. "Este é Lucas", Tânia disse rapidamente, antes que Tiago pudesse perguntar. "Meu sobrinho. Ele vai viajar comigo hoje." Sobrinho. Palavra caiu como uma pedra no estômago de Tiago. Ele queria acreditar, mas algo dentro dele gritava que aquilo não era verdade. Ele forçou um sorriso e estendeu a mão para o menino. "Prazer, Lucas. Primeira vez que você voa?" "Sim, senhor", o garoto respondeu, apertando a mão de Tiago com firmeza. "Já voei várias vezes. Minha tia é comissária, então eu meio que cresci dentro de aviões." Havia entusiasmo genuíno na voz dele. Tiago observou o modelo que Lucas segurava, um Airbus A320, pintado à mão com detalhes impressionantes. "Ferry Fortressa, você fez isso?" Tiago perguntou, apontando para o avião de brinquedo. "Fiz." Lucas sorriu, os olhos brilhando.
Eu adoro aviões. Quero ser piloto quando crescer. Tipo você. As palavras atingiram Tiago como um soco. Ele engoliu seco, tentando manter a compostura. Tânia puxou Lucas gentilmente pelo braço. Vamos, amor. Precisamos embarcar. Ela praticamente arrastou o menino para longe, mas não antes de lançar um olhar rápido para Tiago. Um olhar que dizia claramente: não pergunte. Não agora. Não aqui. Durante o voo, Tiago tentou se concentrar nos instrumentos, nas comunicações com a torre, nos procedimentos de rotina, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em cada detalhe: a idade do garoto, a reação de Tânia, a semelhança física impossível de ignorar. As contas não fechavam, ou melhor, fechavam perfeitamente, mas de uma forma que ele não queria aceitar. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Tiago deixou o copiloto no comando por alguns minutos e saiu da cabine. Ele precisava de água, de ar, de qualquer coisa que acalmasse o turbilhão dentro dele. Foi quando viu Lucas sentado numa das fileiras da frente, desenhando algo num caderno. Tânia estava no fundo da aeronave, ocupada com os passageiros. Tiago se aproximou. Posso ver o que você está desenhando? Ele perguntou, mantendo a voz baixa. Lucas levantou o caderno com orgulho. Era um desenho de um avião visto de cima, com detalhes da fuselagem e das asas. Para um garoto daquela idade, o traço era surpreendentemente preciso. Você tem talento, Tiago disse, sincero. Obrigado. Minha tia diz que eu herdei isso de alguém, mas ela nunca diz de quem. O coração de Tiago deu um pulo. Ela fala muito sobre a sua família? Lucas deu de ombros. Não muito. Ela diz que minha mãe morreu quando eu era pequeno. E que meu pai... Bem, ela nunca fala dele. Acho que ele não quis ficar. A voz do garoto tinha uma tristeza silenciosa, daquelas que crianças aprendem a carregar sem entender direito o peso. Tiago sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Foi quando Tânia apareceu, o rosto pálido. Lucas, vai lá para o fundo, por favor. Tem um lanche esperando você. O garoto obedeceu sem questionar, pegando o caderno e saindo. Assim que ele se afastou, Tânia se virou para Tiago, a voz baixa, mas firme. Eu sei o que você está pensando, mas você está errado. Estou? Tiago deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Porque toda vez que eu olho para ele, eu vejo a mim mesmo. E toda vez que você olha para mim, eu vejo medo. Então me diga, Tânia, ele é meu filho, não é? O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Tânia fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Quando abriu novamente, havia lágrimas contidas ali. Ele é meu sobrinho, Tiago, filho da minha irmã, que morreu num acidente de carro há 6 anos. Eu o criei desde então. Isso é tudo que você precisa saber. Ela virou as costas e saiu, deixando Tiago parado no corredor com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa ele sabia, ela estava mentindo. E ele não ia parar até descobrir a verdade. Tiago passou os dias seguintes numa espécie de transe. Cada voo parecia mecânico, cada decolagem e pouso aconteciam no piloto automático de sua própria mente, enquanto seus pensamentos voavam para outro lugar. Ele tentava se concentrar, tentava acreditar na versão de Tânia, mas a dúvida o consumia como fogo lento. À noite, sozinho no apartamento, ele vasculhava a memória em busca de detalhes daquela noite em Lisboa, tentando montar um quebra-cabeça que talvez nunca devesse ter sido desmontado. A noite tinha sido em dezembro. Ele lembrava do frio cortante do vento que vinha do Tejo, do cheiro de castanhas assadas nas esquinas, das luzes de Natal refletindo nas calçadas molhadas. Eles tinham se conhecido no bar do hotel, onde a tripulação estava hospedada. Tânia estava sozinha, tomando um vinho tinto, com um livro aberto na mesa que ela claramente não estava lendo. Tiago se aproximou. Começaram a conversar, e o que era para ser apenas uma conversa educada entre colegas de profissão se transformou em horas de risadas, confidências e uma conexão que nenhum dos dois esperava encontrar. Ela contou que havia entrado na aviação para fugir de uma vida que não fazia mais sentido. Ele confessou que voar era a única coisa que o fazia sentir vivo, mas que ao mesmo tempo o deixava sempre em trânsito, sempre de passagem, nunca pertencendo a lugar nenhum. Eles eram duas almas suspensas no ar, buscando onde pousar. E então,
Quando a madrugada já se anunciava nas ruas vazias de Lisboa, eles subiram juntos para o quarto dele. Não houve promessas, não houve planos. Apenas dois corpos se encontrando, com a urgência de quem sabe que aquele momento não se repetiria. Foi intenso, foi honesto, foi real. Na manhã seguinte, Tiago recebeu a ligação que mudaria tudo. Uma proposta de trabalho em Dubai, com partida imediata. Ele precisava decidir em poucas horas. Tânia ainda estava dormindo quando ele tomou a decisão. Ele deixou um bilhete simples na mesinha de cabeceira. Obrigado por ontem. Cuide-se, T. Quando voltou da ducha, ela já tinha ido. Ele nunca mais a viu, nunca mais soube dela. E com o tempo, aquela noite se tornou apenas uma memória distante. Daquelas que a gente guarda numa gaveta mental e só abre de vez em quando a solidão aperta. Mas agora tudo ganhava um novo significado. Se Lucas tinha 12 anos, ele teria nascido exatamente 9 meses depois daquela noite. As contas batiam perfeitamente. E quanto mais Tiago pensava, mais convicto ficava. Tânia não estava mentindo apenas para ele. Ela estava mentindo para si mesma, acreditando que esconder a verdade era a melhor forma de proteger o filho. Ou talvez ela simplesmente nunca quis que ele soubesse. A ideia doía mais do que ele imaginava. Tiago sempre se viu como alguém responsável, presente, mesmo dentro da vida nômade que a profissão impunha. Se ela tivesse contado, ele teria voltado. Ele teria ficado. Ele teria sido pai. Mas ela escolheu o silêncio. E agora, 12 anos depois, ele estava ali, cara a cara com uma verdade que ela insistia em negar. O voo de retorno para São Paulo estava marcado para uma quinta-feira. Tiago sabia que Tânia estaria na tripulação. Dessa vez, ele não deixaria passar. Ele precisava de respostas. Não por orgulho, não por raiva, mas porque havia um garoto ali. Um garoto com seus olhos, seu sorriso, seus sonhos, que merecia saber quem era seu pai. Quando Tiago embarcou, Tânia já estava a bordo, revisando os compartimentos de segurança. Ela o cumprimentou com um aceno seco, profissional, distante. Tiago não respondeu, apenas seguiu para a cabine e começou os preparativos do voo. A decolagem foi tranquila. O céu estava limpo, sem previsão de turbulências. Mas dentro de Tiago, a tempestade era constante. 2 horas depois de atingirem a altitude de cruzeiro, ele pediu ao copiloto que assumisse por alguns minutos e saiu da cabine. Tânia estava servindo bebidas na classe executiva. Quando ela o viu, o corpo dela se enrijecer ligeiramente, mas ela continuou sorrindo para os passageiros como se nada estivesse acontecendo. Tiago esperou. Quando ela terminou e foi para a área de serviço, ele a seguiu. Precisamos conversar, ele disse, mantendo a voz baixa, mas firme. Agora não, Tiago. Estou trabalhando. Então quando? Ele insistiu. Porque toda vez que eu tento falar com você, você foge. E eu não vou desistir. Tânia fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças para uma batalha que ela não queria travar. O que você quer que eu diga? Ela sussurrou, a voz quebrando nas bordas. Que você está certo. Que eu menti. Que toda vez que olho para você, eu vejo o homem que me deixou sozinha numa manhã de dezembro sem olhar para trás? A acusação cortou fundo. Tiago deu um passo à frente. Eu não sabia, Tânia. Se eu soubesse... mas você não perguntou? Ela o interrompeu. Os olhos finalmente encontrando os dele, cheios de dor e raiva contida. Você foi embora. Sem um número de telefone, sem um endereço, sem nada. E eu fiquei ali. 2 meses depois, olhando para um teste de gravidez positivo, sem saber onde você estava, sem saber se você se importaria. Tiago sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então ele é meu filho. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Tânia mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Ela não respondeu, mas a verdade estava estampada em seu rosto. Por que você não me procurou? Tiago perguntou a voz rouca. Eu tinha direito de saber. Direito? Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Você tinha o direito de seguir sua vida, Tiago, de voar para onde quisesse, de ser livre. Eu não ia prender você com uma responsabilidade que você nunca pediu. Isso não era sua decisão para tomar sozinha. O silêncio caiu entre eles, pesado como chumbo. Do outro lado da cortina, os passageiros conversavam, alheios ao drama que se desenrolava ali, a milhares de metros de altitude.
Tânia enxugou os olhos rapidamente e ajeitou o cabelo. Eu preciso voltar ao trabalho. E você também. Ela passou por ele, mas Tiago segurou seu braço gentilmente. Eu não vou embora dessa vez, Tânia, não sem conhecer meu filho de verdade. Ela olhou para ele por um longo momento, e pela primeira vez, Tiago viu algo além do medo em seus olhos. Talvez fosse esperança. Talvez fosse apenas cansaço de carregar aquele segredo sozinha por tanto tempo. Ele não sabe, ela sussurrou. Lucas não sabe que você é o pai dele, e eu não sei se estou pronta para destruir a vida que construí para protegê-lo. Antes que Tiago pudesse responder, ela se soltou e desapareceu pelo corredor. E ali, suspenso entre o céu e a terra, Tiago entendeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona, quisesse ela ou não. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Tiago sabia que pressionar Tânia não levaria a lugar nenhum. Ela já tinha passado anos construindo muros ao redor daquele segredo, e derrubá-los exigiria mais do que confrontos em corredores de aviões. Ele precisava de paciência, de estratégia, de tempo. Mas o tempo era justamente o que ele sentia que não tinha. Cada dia que passava era mais um dia roubado de uma relação que nunca começou. Mais um dia em que Lucas crescia sem saber quem era seu pai de verdade. Tiago começou a pesquisar. Discretamente, sem alarde, ele vasculhou redes sociais. Perguntou a colegas antigos. Tentou montar o quebra-cabeça da vida de Tânia nos últimos anos. E o que descobriu só confirmou suas suspeitas. Não havia registro de nenhuma irmã falecida. Não havia notícias de acidente. Não havia obituário. Não havia nada que sustentasse a história que ela contara. Lucas não era sobrinho dela. Lucas era filho dela. E muito provavelmente filho dele também. Mas Tânia se mantinha irredutível. Sempre que Tiago tentava tocar no assunto, ela desviava, criava desculpas. Mudava de rota. Era como tentar alcançar alguém que estava sempre um passo à frente, sempre fora do alcance. E Tiago começava a perceber que aquilo não era apenas proteção, era sobrevivência. Para Tânia, admitir a verdade significava abrir uma porta que ela trancou há 12 anos. E do outro lado dessa porta havia medo, culpa, dor e todas as escolhas que ela fez sozinha. Numa manhã de sábado, Tiago estava tomando café numa padaria próxima ao seu apartamento quando viu os dois. Tânia e Lucas caminhavam pela calçada, rindo de algo que ele tinha dito. O garoto carregava uma bola de futebol debaixo do braço e Tânia usava roupas casuais, jeans, blusa branca simples, cabelo solto ao vento. Ela parecia diferente longe do uniforme, mais leve, mais jovem, mais humana. Tiago observou por um momento, escondido atrás do jornal que fingia ler. Havia uma ternura genuína entre os dois. Lucas falava sem parar, gesticulando, animado, e Tânia ouvia com aquele sorriso de mãe que conhece cada trejeito, cada sonho, cada medo do filho. Tiago sentiu uma pontada de inveja, mas também de admiração. Ela tinha feito tudo sozinha. Tinha criado aquele garoto, tinha dado amor, estrutura, presença. Ela não precisava dele para ser uma boa mãe. Mas isso não mudava o fato de que Lucas merecia saber a verdade. Tiago pagou a conta e saiu da padaria, mas não o seguiu. Não ainda. Ele precisava de um plano melhor. Precisava de algo que mostrasse a Tânia que ele não estava ali para destruir, mas para construir, para recuperar o que foi perdido. 2 dias depois, ele teve uma ideia. Tiago procurou o número de telefone de Tânia. Não foi difícil, já que ambos faziam parte da mesma companhia aérea. Ele enviou uma mensagem simples, direta, sem rodeios. Preciso falar com você. Não como piloto e comissária, como 2 pessoas que precisam resolver algo importante. Por favor, me dê uma chance. A resposta demorou quase 3 horas. Amanhã, 15 horas. Café na Avenida Paulista, perto do MASP, sozinho. Tiago leu a mensagem várias vezes, tentando decifrar o tom por trás das palavras. Ela estava cedendo ou apenas comprando mais tempo? De qualquer forma, era uma abertura, e ele não ia desperdiçá-la. No dia seguinte, Tiago chegou ao café 15 minutos mais cedo. Escolheu uma mesa nos fundos, longe das janelas, longe dos olhares curiosos. Pediu um café preto e esperou. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Ele ensaiava mentalmente o que diria, como diria, mas sabia que nada daquilo importaria quando ela estivesse na sua frente.
Palavras planejadas nunca funcionavam quando o coração estava em jogo. Tânia entrou às 15 horas em ponto. Ela usava um vestido leve, cor de vinho e óculos escuros que escondiam parte do rosto. Caminhou até a mesa com passos firmes, mas Tiago percebeu a tensão em seus ombros. Ela se sentou sem cumprimentá-lo, sem sorrir. Apenas cruzou as mãos sobre a mesa e esperou. Obrigado por vir, Tiago começou. Eu vim porque você não vai desistir, não é? Ela disse a voz cansada. E porque eu não aguento mais fingir que você não existe toda vez que nos cruzamos no aeroporto. Eu não quero ser um problema na sua vida. Tânia, eu só quero saber a verdade. Ela tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite acordada. Talvez tivesse. A verdade, ela repetiu como se a palavra fosse estranha na boca dela. A verdade é que eu passei 12 anos protegendo meu filho de uma rejeição, que eu tinha certeza que viria. A verdade é que eu olhei para aquele teste de gravidez e pensei em te procurar. Mas aí lembrei que você tinha ido embora sem olhar para trás. Que eu não era nada, além de uma noite para você. Isso não é justo, Tiago protestou, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Ela respirou fundo. A verdade é que eu menti para o Lucas a vida inteira. Eu disse que o pai dele era um homem que morreu antes dele nascer. Eu criei uma história bonita, heróica até, para que ele não crescesse, sentindo falta de alguém que nunca esteve ali. E funcionou, Tiago. Ele é feliz. Ele tem uma vida boa. Ele não precisa de um pai de última hora, aparecendo para bagunçar tudo. Ele merece saber quem eu sou. Por quê? Tânia se inclinou para a frente, a voz baixa, mas firme. Não é porque você quer limpar sua consciência, porque você quer se sentir menos culpado por não ter estado lá, ou porque você realmente está disposto a ficar, Tiago, a estar presente nos dias ruins, nas crises de adolescência, nas noites de febre, nas reuniões de escola. Porque ser pai não é aparecer de vez em quando com presentes e promessas. É estar lá, sempre. As palavras dela caíram como martelos. Tiago engoliu seco. Mas eu sei que falhei. Eu sei que não estive lá. Mas não porque eu não quis, Tânia, porque eu não sabia. E agora que sei, eu não posso simplesmente fingir que nada disso importa. Ele é meu filho. E eu quero ser o pai que ele merece. Tânia fechou os olhos. E quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. E se ele te odiar por isso? E se ele não quiser conhecer você? E se descobrir a verdade, destruir a imagem que ele tem de mim? Ou e se não descobrir, destruir a chance que ele tem de ter um pai de verdade? Tiago contra-argumentou, gentil, mas firme. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Ao redor o café continuava vivo, com conversas alheias, risos distantes, o som da máquina de expresso ao fundo. Mas ali naquela mesa, o mundo tinha parado. Eu preciso de tempo, Tânia finalmente disse. Eu preciso pensar em como contar para ele. Se é que vou contar. Quanto tempo? Não sei. Ela levantou pegando a bolsa. Mas enquanto isso, Tiago, eu preciso que você me prometa uma coisa. Não chegue perto do Lucas. Não tente falar com ele sem que eu esteja presente. Ele é meu filho. E eu vou protegê-lo de qualquer coisa que possa machucá-lo. Até de você. Antes que Tiago pudesse responder, ela já tinha saído. E ele ficou ali sozinho, com a verdade entre os dedos e nenhuma certeza de quando. Ou se ela seria revelada. As semanas seguintes foram um exercício de paciência, que testava todos os limites de Tiago. Ele respeitou o pedido de Tânia, ou pelo menos tentou. Não procurou Lucas diretamente, não apareceu na escola dele, não forçou encontros. Mas a vida tem uma forma cruel de colocar as pessoas no mesmo caminho quando o destino insiste, que elas precisam se encontrar. E foi exatamente isso que aconteceu quando a escala de voos jogou Tiago e Tânia juntos novamente, dessa vez numa rota internacional, com pernoite em Santiago, no Chile. Tiago viu o nome dela na lista de tripulação e sentiu o estômago revirar. Parte dele queria pedir substituição, evitar o desconforto, dar a ela o espaço que tinha prometido. Mas outra parte, a parte que vinha crescendo dentro dele como uma necessidade urgente, sabia que precisava estar ali. Precisava tentar mais uma vez, porque a verdade não pode ser adiada para sempre,
E o tempo estava passando rápido demais. O voo foi longo e silencioso. Tânia manteve a distância profissional, eficiente como sempre, mas seus olhos evitavam os de Tiago a todo custo. Ele percebia a tensão em cada movimento dela, a forma como ela respirava mais fundo quando ele passava pelo corredor, a maneira como seus dedos tremiam levemente ao segurar a bandeja de bebidas. Ela estava no limite, e Tiago sabia disso. Quando aterrissaram em Santiago, o céu estava cinza, com aquele frio úmido que faz os ossos doerem. A tripulação foi levada ao hotel em uma van silenciosa, e Tiago observou Tânia pela janela do veículo. Ela olhava para fora, perdida em pensamentos que ele não conseguia alcançar. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas o momento nunca parecia certo. No hotel, durante o check-in, houve um problema. Um erro na reserva deixou alguns tripulantes sem transporte confirmado para o passeio opcional do dia seguinte. Tiago e Tânia acabaram sendo os únicos a compartilhar um carro até o centro da cidade para resolver a situação. Nenhum dos dois reclamou, mas ambos sabiam que aquilo não era coincidência. Era o universo empurrando-os para uma conversa que não poderia mais ser adiada. O trajeto começou em silêncio. O motorista, um chileno simpático, tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu ao perceber a atmosfera pesada no banco de trás. Tiago olhava pela janela, fingindo interesse nas ruas de Santiago, mas sua mente estava a quilômetros dali. Ao seu lado, Tânia mexia no celular, mas ele sabia que ela não estava realmente lendo nada. Era apenas uma forma de evitar o inevitável. Você não pode fugir para sempre. Tiago finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Tânia não levantou os olhos do celular. Eu não estou fugindo. Estou protegendo meu filho. Protegendo dele o quê? De mim ou da verdade? Ela finalmente olhou para ele. E havia uma raiva contida naqueles olhos, mas também algo mais profundo. Algo que parecia medo misturado com exaustão. Você não entende, Tiago. Você aparece do nada. Depois de 12 anos querendo ser herói, mas onde você estava quando eu descobri que estava grávida e não tinha ninguém para me segurar enquanto eu chorava? Onde você estava quando o Lucas nasceu e eu passei 3 dias sozinha no hospital, porque não tinha ninguém para me visitar? Onde você estava nas noites em que ele teve febre alta e eu achei que ia perdê-lo? Cada palavra era uma lâmina. Tiago sentiu o peso delas cortando fundo. Eu sei que não estive lá, ele respondeu, a voz rouca. Eu carrego isso. Todos os dias desde que descobri eu carrego. Mas eu não posso mudar o passado, Tânia. Eu só posso tentar estar no presente e no futuro dele. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio, lutando contra as lágrimas que insistiam em vir. Eu tenho medo, ela confessou quase num sussurro. Tenho medo que ele te conheça e goste mais de você do que de mim. Tenho medo que ele me odeie por ter mentido todos esses anos. Tenho medo de perder meu filho. Tiago estendeu a mão devagar, tocando de leve o braço dela. Tânia não puxou, mas também não correspondeu. Apenas fechou os olhos, deixando uma lágrima escapar. Você não vai perdê-lo, Tiago disse, com uma certeza que ele não sabia de onde vinha. Ele te ama. Qualquer um que passe 5 minutos com vocês dois percebe isso. Mas ele merece saber a verdade. E quanto mais tempo você esperar, mais difícil vai ser. Antes que ela pudesse responder, o carro parou em frente ao Hotel Central. O motorista anunciou que haviam chegado. Tânia enxugou os olhos rapidamente, recompondo a máscara profissional que usava tão bem. Eu preciso pensar, ela disse, saindo do carro sem olhar para trás. Tiago ficou ali por um momento, observando-a entrar no hotel. Ele sabia que tinha plantado uma semente. Agora precisava esperar que ela germinasse. Na manhã seguinte, durante o café da manhã no hotel, Tiago estava sentado sozinho numa mesa próxima à janela quando ouviu uma voz familiar. Você é o piloto do voo de ontem, não é? Ele levantou os olhos e viu Lucas parado ao lado da mesa, sorrindo. O garoto usava uma camiseta com um desenho de avião e segurava um prato cheio de panquecas. Tiago sentiu o coração acelerar. Lucas, o que você está fazendo aqui? Minha tia conseguiu me trazer de última hora. Ele respondeu animado. Ela disse que eu merecia conhecer Santiago. Posso sentar com você? Minha tia está no telefone e vai demorar. Tiago olhou ao redor, procurando por Tânia. Ela estava do outro lado do salão, ao telefone, de costas.
Quando finalmente se virou e viu Lucas sentado com Tiago, seu rosto empalideceu. Ela desligou imediatamente e começou a caminhar na direção deles, mas já era tarde. Lucas já estava falando sem parar. Sabe, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você decidiu ser piloto? Tipo, você sempre soube que queria voar? Tiago olhou para o garoto, para seu filho, e sentiu algo se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo dentro dele. Sim, ele respondeu sincero. Desde pequeno. Eu sempre soube. Eu também. Lucas sorriu, os olhos brilhando. Minha tia diz que eu sou obcecado por aviões. Ela acha engraçado. Não é obsessão, Tiago disse gentil. É paixão. E não há nada de errado com isso. Lucas sorriu ainda mais, e naquele momento, Tiago viu um pedaço de si mesmo refletido naquele garoto. Não apenas nos olhos ou no sorriso, mas na forma como ele falava sobre voar, sobre sonhar, sobre querer tocar o céu. Tânia finalmente chegou à mesa, o rosto tenso. Lucas, amor, vamos comer na nossa mesa. Mas mãe, eu quero conversar com o piloto Tiago, ele é muito legal. A palavra ecoou no ar como um trovão silencioso. Mãe. Lucas tinha chamado Tânia de mãe. Tiago olhou para ela e viu o pânico nos olhos dela. Ela sabia que tinha acabado. A mentira tinha finalmente se desfeito. Não por confronto, mas por um simples deslize na língua de uma criança. Lucas percebeu o erro imediatamente. Seu rosto ficou vermelho. Desculpa, tia. Eu quis dizer tia, mas era tarde demais. E todos ali sabiam disso. O voo de volta ao Brasil foi o mais longo da vida de Tiago. Ele pilotou no automático, cumprindo cada procedimento com precisão, mecânica, enquanto sua mente revisitava aquele momento, no café da manhã em Santiago. A palavra tinha escapado tão naturalmente dos lábios de Lucas. Femacuntia, como se o peso de escondê-la por tantos anos tivesse finalmente se tornado grande demais para um garotos. De 12 anos carregar sozinho. Tânia tinha saído do salão rapidamente, levando Lucas pela mão. Tiago não tentou segui-los. Ele sabia que ela precisava de espaço, de tempo para explicar, para consertar, para fazer o que sempre fez. Proteger o filho das verdades inconvenientes do mundo. Mas agora havia uma verdade maior pairando no ar. Uma verdade que não podia mais ser disfarçada ou adiada. Quando aterrissaram em Guarulhos, Tiago esperou a tripulação desembarcar antes de sair da cabine. Ele viu Tânia de longe, caminhando apressada pelo corredor do aeroporto sozinha. Lucas não estava com ela. Tiago pensou em chamá-la, em correr atrás, mas seus pés permaneceram grudados no chão. Algumas batalhas não podem ser vencidas com insistência. Algumas portas só se abrem quando quem está do outro lado decide girar a maçaneta. 3 dias se passaram em silêncio. Tiago tentou se concentrar nos voos de rotina, nas escalas curtas, na vida que existia antes de reencontrar Tânia. Mas era impossível. Cada decolagem o lembrava de Lucas falando sobre aviões. Cada pouso o trazia de volta àquele café da manhã em Santiago. Ele estava preso num loop emocional do qual não conseguia escapar. Foi numa quinta-feira à noite, enquanto Tiago revisava documentos de voo no apartamento, que a campainha tocou. Ele não esperava ninguém. Quando abriu a porta, encontrou um envelope pardo no chão do corredor. Nenhum remetente. Nenhum nome. Apenas um envelope lacrado. Tiago o pegou com mãos trêmulas e voltou para dentro. Sentou-se no sofá, respirou fundo e abriu. Lá dentro havia um único documento. Uma certidão de nascimento. Nome Lucas Henrique Silva. Data de nascimento, 18 de setembro. Mãe Tânia Cristina da Silva. Pai não declarado. Tiago leu e releu aquelas palavras até que elas perdessem o sentido e se tornassem apenas manchas no papel. Pai não declarado. Como se ele nunca tivesse existido. Como se aquela noite em Lisboa, aquela conexão, aquele momento que gerou uma vida, tudo não passasse de um acidente administrativo, uma linha em branco num documento oficial. Mas o que o destruiu não foi a ausência do nome, foi a data de nascimento. Ele fez as contas mentalmente, somando os 9 meses desde dezembro. Batia perfeitamente. Lucas era seu filho. E agora ele tinha a prova física disso nas mãos. Mas quem tinha enviado aquilo? A resposta veio no dia seguinte, através de uma mensagem de um número desconhecido. Ela nunca vai contar, mas você merece saber. E ele merece ter um pai. Tiago digitou uma resposta.
Quem é você? A resposta demorou horas, mas finalmente chegou. Alguém que se importa com os dois. Não perca mais tempo. Tiago, a vida é curta demais. O número ficou offline logo em seguida, e todas as tentativas de contato falharam. Tiago suspeitava que fosse alguém próximo a Tânia. Talvez uma amiga. Talvez uma colega de trabalho que conhecia a verdade e não aguentava mais ver aquela situação se arrastar. Mas não importava quem era. O que importava era que ele agora tinha uma prova e precisava usá-la. Tiago descobriu o endereço de Tânia através de um amigo comum na companhia aérea. Não foi difícil. Ela morava num prédio simples na zona sul de São Paulo, num bairro tranquilo, arborizado, longe do caos do centro. Ele foi até lá numa tarde de sábado, com a certidão de nascimento dobrada no bolso, do casaco e o coração batendo como turbina em alta rotação. Tocou a campainha do apartamento. Ninguém atendeu. Tocou novamente, silêncio. Ele estava prestes a desistir quando a voz de Tânia ecoou pelo interfone. Tiago? Sou eu. Preciso falar com você. Houve uma pausa longa. Ele imaginou ela do outro lado, debatendo-se entre abrir ou fingir que não estava em casa. Tânia, por favor, eu não vou embora até a gente conversar. Outro silêncio. E então o zumbido da porta se abrindo. Tiago subiu os 3 lances de escada com as pernas pesadas. Quando chegou ao apartamento, a porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar e entrou. A sala era aconchegante, cheia de fotos de Lucas em diferentes idades, sorrindo, brincando, fantasiado, estudando. Havia modelos de aviões nas prateleiras, desenhos colados na geladeira, uma vida inteira documentada nas paredes. Tânia estava de pé na sala, de braços cruzados, o rosto cansado. Ela usava roupas simples, calça de moletom e camiseta branca, e o cabelo estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia menor assim, mais vulnerável, como se tivesse deixado a armadura profissional pendurada junto com o uniforme. Como você conseguiu meu endereço? Ela perguntou a voz baixa, sem raiva, apenas cansaço. Não importa. Tiago tirou a certidão do bolso e a colocou sobre a mesa de centro. Alguém me enviou isso. Tânia olhou para o papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela não se moveu. Quem? Não sei. Mas isso confirma tudo, Tânia. Lucas nasceu 9 meses depois de Lisboa. Ele é meu filho. E você não pode mais negar. Ela fechou os olhos, as mãos apertando os próprios braços. Quando abriu novamente, havia lágrimas ali. Sim, ele é seu filho. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Satisfeito agora? Não. Tiago deu um passo à frente, a voz quebrando. Eu não estou satisfeito, Tânia. Estou destruído. Porque eu perdi 12 anos da vida do meu filho. 12 anos que eu nunca vou recuperar. E você me tirou isso. Não os acontecimentos, não o destino. Você. Eu estava protegendo ele. De quê? De mim? Do que você achava que eu era? Tiago respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava transbordar. Você me julgou, me condenou. Decidiu por mim sem me dar a chance de escolher. E agora quer que eu acredite que fez isso por ele? Não, Tânia. Você fez isso por você, porque era mais fácil me transformar no vilão da história do que arriscar ser rejeitada de novo. O silêncio que caiu entre eles foi devastador. Tânia cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Tiago quis consolá-la, mas a dor era grande demais, fresca demais. Onde ele está? Tiago perguntou mais calmo agora. Na casa do meu pai. Eu não queria que ele estivesse aqui quando você viesse. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Eu quero conhecer meu filho de verdade, Tânia. Não como o piloto legal. Não como o amigo da sua mãe. Como pai. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, e pela primeira vez desde que se reencontraram, Tiago viu algo diferente nela. Não era raiva, não era medo, era rendição. Ele ouviu. Ela sussurrou. Ele ouviu minha conversa com a Sílvia, minha amiga. Eu estava contando tudo para ela, chorando, desabafando. E Lucas estava no quarto, acordado. Ele ouviu tudo. O chão desapareceu sob os pés de Tiago. Ele sabe? Tânia assentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Ele fugiu de casa ontem. Passou a tarde inteira no aeroporto, sozinho, vendo os aviões decolarem. Meu pai o encontrou lá. Lucas disse que queria entender por que o pai dele nunca quis conhecê-lo.
Tiago sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu preciso falar com ele. Eu sei. E naquele momento, entre as ruínas de 12 anos de mentiras e medos, algo finalmente começou a se reconstruir. O aeroporto de Guarulhos nunca pareceu tão imenso e ao mesmo tempo tão sufocante. Tiago estacionou o carro na área de desembarque e caminhou em direção ao terminal principal, com passos que pareciam pesar. Toneladas. Tânia tinha ligado meia hora antes, a voz embargada, dizendo que Lucas tinha fugido novamente, dessa vez da casa do avô. Ele tinha deixado um bilhete simples. Fui ver os aviões. Preciso pensar. Tiago sabia exatamente onde o garoto estaria. Havia um lugar no aeroporto que todo apaixonado por aviação conhecia. O mirante do Terminal 2, de onde era possível ver as aeronaves decolarem e pousarem tão perto que dava para sentir o rugido dos motores no peito. Ele mesmo costumava ir lá quando era mais jovem. Quando o mundo parecia grande demais e voar era a única coisa que fazia sentido. Subiu as escadas rolantes com o coração martelando. A cada degrau as perguntas se multiplicavam na sua cabeça. O que ele diria? Como começaria? Como se explica para um menino de 12 anos que você não sabia que ele existia? Como se pede perdão por uma ausência que não foi escolhida, mas que doeu do mesmo jeito? Quando chegou ao mirante, o céu estava tingido de laranja e rosa. Aquele momento do dia em que o sol se despede e as luzes da pista começam a brilhar. E lá encostado no parapeito de vidro estava Lucas. O garoto usava um moletom azul com capuz, as mãos enfiadas nos bolsos, os olhos fixos num Airbus que acelerava na pista, levantando o voo com uma elegância que desafiava a física. Tiago observou por um momento em silêncio, vendo o perfil do filho que nunca conhecera. Havia algo de familiar e ao mesmo tempo estranho naquele rosto. Como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo, mas que cresceu em outro mundo, com outras histórias. Tiago se aproximou devagar, parando ao lado de Lucas sem dizer nada. Os dois ficaram ali, lado a lado, vendo mais um avião decolar. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que entendem a mesma língua, mesmo sem palavras. Você sabia que o Airbus A320 pode atingir uma velocidade de cruzeiro de até 840 km por hora? Lucas disse de repente, ainda olhando para o céu. Sabia, Tiago respondeu a voz suave. E que ele pode voar por até 6 horas sem reabastecer dependendo da carga. Lucas finalmente virou o rosto para ele. Havia algo nos olhos do garoto, uma mistura de dor, curiosidade e algo que Tiago não conseguia decifrar. Talvez fosse esperança. Talvez fosse apenas o reflexo do sol poente. Por que você nunca quis me conhecer? Lucas perguntou direto, sem rodeios. A voz dele era firme, mas Tiago podia ouvir a rachadura por baixo. O menino tentando se fazer de forte quando estava completamente quebrado por dentro. Tiago respirou fundo. Não havia manual para aquilo. Não havia roteiro. Não havia checklist de emergência que o preparasse para responder a pergunta mais importante da vida de alguém. É porque eu não sabia que você existia, Tiago disse a voz rouca. Sua mãe nunca me contou. E quando descobri algumas semanas atrás, meu mundo virou de cabeça para baixo. Lucas franziu a testa, processando a informação. Ela disse que você tinha ido embora, que não quis ficar. Eu fui embora, sim, mas não porque não quis ficar. Foi porque eu não sabia que ela estava grávida. A gente se conheceu numa noite, em Lisboa. Foi intenso, foi real, mas no dia seguinte eu recebi uma proposta de trabalho em outro país e precisei decidir rápido. Eu nunca imaginei que aquela noite mudaria tudo, que mudaria a minha vida, que criaria você. Lucas olhou para o chão, chutando uma pedrinha imaginária. Então você realmente não sabia? Não. E se eu soubesse, Lucas, eu juro que teria voltado. Teria ficado. Porque você... Tiago sentiu a voz falhar. Ele engoliu seco e continuou. Você merecia ter um pai, e eu merecia conhecer meu filho. O garoto ficou em silêncio por um longo momento. Outro avião decolou, e os dois observaram até ele desaparecer nas nuvens. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. Eu sempre quis ser piloto, desde pequeno. Minha mãe diz que eu desenhava aviões antes mesmo de saber escrever meu nome. Ele deu uma risada curta, sem alegria. Eu costumava imaginar que meu pai era piloto também, que ele tinha morrido fazendo o que amava.
que ele estava lá em cima em algum lugar voando. Era uma história bonita, melhor do que a verdade. Qual verdade? Tiago perguntou, embora já soubesse a resposta, que ele simplesmente não quis saber de mim. As palavras cortaram fundo. Tiago se virou para Lucas, agachando-se para ficar na altura dos olhos dele. Olha para mim. Ele esperou até que Lucas levantasse o olhar. Eu sei que você não tem motivo nenhum para acreditar em mim agora. Eu sei que 12 anos de ausência não se consertam com palavras bonitas. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu quero conhecer você. Quero saber o que você gosta, o que você sonha, o que te deixa feliz, o que te deixa triste. Quero estar nos seus jogos, nas suas provas, nos seus dias ruins. Eu sei que não posso apagar o passado, mas eu posso tentar construir um futuro, se você me deixar. Lucas mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que teimavam em aparecer. Ele era forte, assim como a mãe. Mas até os fortes quebram quando o peso é grande demais. Porque minha mãe mentiu. A voz dele estava falhando agora. Por que ela não me contou? Porque ela estava com medo. Medo de que eu não quisesse saber. Medo de que eu te machucasse. Ela te protegeu do jeito que ela achou certo. E talvez ela tenha errado. Talvez todos nós erramos nessa história. Mas uma coisa eu tenho certeza. Sua mãe te ama mais do que tudo. Tudo que ela fez foi por amor. Amor do jeito imperfeito, confuso, mas real. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Ele a enxugou rapidamente, virando o rosto para o lado. Tiago queria abraçá-lo. Queria puxá-lo para perto e dizer que tudo ia ficar bem. Mas ele sabia que não podia forçar. Algumas pontes só se reconstroem com o tempo. Você realmente quer ser meu pai? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Mais do que qualquer coisa no mundo. Lucas ficou em silêncio, olhando mais uma vez para os aviões, e então, sem avisar, ele falou algo que desarrumou tudo dentro de Tiago. Eu sempre quis conhecer meu pai. Sempre. E agora que ele está aqui, eu não sei se consigo acreditar que ele vai ficar. Tiago sentiu o coração se partir. Ele se levantou devagar, ficando ao lado de Lucas novamente, olhando para o céu que ambos amavam. Eu vou ficar, ele disse, com uma firmeza que vinha de um lugar que ele não sabia que existia dentro dele. Eu não sei como ser pai, Lucas. Eu vou errar. Vou tropeçar, vou fazer besteira. Mas eu prometo uma coisa. Eu vou estar aqui. Sempre que você precisar. Sempre que você quiser. E se um dia você decidir que não quer me conhecer, eu vou respeitar. Mas até lá eu vou lutar por você. Porque é isso que pais fazem. Lucas finalmente olhou para ele. E nos olhos do garoto havia algo novo. Não era confiança. Ainda não. Mas era uma abertura, uma fresta de luz entrando por uma porta que estava trancada há tempo demais. Você pode me ensinar a pilotar? Lucas perguntou tímido. Tiago sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno desde que toda aquela história começou. Seria uma honra. E ali, no mirante do aeroporto, com o som dos motores ao fundo e o céu se tingindo de roxo, pai e filho começaram a escrever uma história que deveria ter começado 12 anos antes. Mas algumas histórias, por mais atrasadas que sejam, ainda merecem ser contadas. Os dias seguintes foram estranhos, desajeitados, como aprender a andar de novo depois de anos parado. Tiago e Lucas trocaram números de telefone naquela noite no aeroporto, e desde então, mensagens curtas começaram a aparecer na tela de Tiago. Bom voo. Viu aquele pouso em Hong Kong que viralizou? Minha mãe fez bolo de chocolate, ela nunca faz. Pequenas janelas para a vida de um garoto que estava tentando, aos poucos, deixá-lo entrar. Tânia mantinha uma distância respeitosa, mas Tiago percebia a tensão em cada interação. Ela monitorava tudo, os horários das conversas, o tom das mensagens, cada passo que Tiago dava em direção ao filho. Ela não confiava nele ainda, e ele não a culpava. Confiança era algo que se construía com tempo, com presença, com provas de que as palavras não eram apenas promessas vazias. Foi numa terça-feira à noite que Tiago recebeu uma mensagem de Tânia, direta, sem rodeios. Lucas tem uma apresentação na escola sexta-feira, projeto sobre aviação. Ele quer que você vá, mas só se você puder realmente ir. Não prometa se não tiver certeza. Tiago olhou para a mensagem por um longo momento.
Ele tinha um voo escalado para aquela cesta, mas não era nada que não pudesse ser remanejado. Ele digitou a resposta sem hesitar. Eu vou estar lá. Pode contar comigo. 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes antes da resposta de Tânia. Chegar. Ele vai gostar. Na sexta-feira, Tiago acordou mais cedo do que o necessário. Passou mais tempo do que devia escolhendo a roupa. Não podia ir de uniforme. Seria estranho. Optou por algo simples. Calça jeans, camisa azul clara, sapatos casuais. Ele queria parecer acessível, presente, real. Não o piloto distante. Apenas o pai que estava tentando. A escola ficava na zona sul, num prédio antigo, mas bem cuidado, com murais coloridos nas paredes e crianças correndo pelo pátio. Tiago estacionou e ficou no carro por alguns minutos, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. Ele tinha pilotado aviões em tempestades, tinha enfrentado falhas mecânicas a 10.000 metros de altitude, mas nada disso se comparava ao medo de decepcionar o próprio filho. Quando entrou na escola, seguindo as placas que indicavam o auditório, ele viu Tânia encostada na parede do corredor. Ela usava um vestido simples cor de areia e o cabelo estava solto nos ombros. Quando o viu, ela se endireitou, cruzando os braços, não de forma defensiva, mas como se estivesse se protegendo de algo que ela mesma não sabia definir. Você veio, ela disse, e havia uma surpresa genuína na voz. Eu disse que viria. Ela assentiu, desviando o olhar. Ele está nervoso. Não falou muito hoje de manhã. Só ficou repassando a apresentação no quarto. Ele vai se sair bem, Tiago disse, com uma certeza que ele não sabia de onde vinha. Espero que sim. Tânia respirou fundo. Ele colocou você na apresentação. Falou sobre você, sobre nós. Tiago sentiu o estômago revirar. O quê? Ele contou a verdade. Para a professora, para a turma. Disse que o pai dele é piloto, que vocês se conheceram recentemente, que está aprendendo a construir uma relação. Ela finalmente olhou para Tiago, os olhos brilhando. Ele não mentiu e isso significa que ele está aceitando. Que ele quer que você faça parte da vida dele. Tiago não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com um nó de emoção que ele não sabia que era capaz de sentir. Eles entraram no auditório juntos e se sentaram nas cadeiras do fundo. O lugar estava cheio de pais, mães, avós, todos esperando pelos filhos. Tiago olhou ao redor e sentiu, pela primeira vez em semanas, que ele pertencia àquele lugar, que ele não era um intruso. Era apenas mais um pai na plateia, esperando ver o filho brilhar. Lucas foi o quarto a apresentar. Quando seu nome foi chamado, Tiago sentiu o coração acelerar. O garoto subiu ao palco com um pendrive na mão e uma postura que tentava esconder o nervosismo. Ele ajustou o microfone, olhou para a plateia e seus olhos encontraram os de Tiago. Por um segundo, o mundo parou. E então Lucas sorriu, um sorriso pequeno, tímido, mas real. A apresentação começou com slides sobre a história da aviação. Lucas falava com paixão, com conhecimento que impressionava até os adultos na sala. Ele explicou sobre os irmãos Wright, sobre o primeiro voo transatlântico, sobre a evolução dos jatos comerciais. Mas foi no último slide que tudo mudou. A imagem era uma foto de um cockpit vazio, iluminado pelos controles acesos. E abaixo a legenda. Para mim, voar sempre foi sobre liberdade. Mas recentemente descobri que também é sobre conexão. Meu pai é piloto. E mesmo que a gente tenha se conhecido há pouco tempo, ele me ensinou que nunca é tarde para decolar de novo. A sala ficou em silêncio. Tiago sentiu os olhos arderem, mas não desviou o olhar. Lucas continuou. Aviões decolam mesmo quando há vento contrário. Aliás, eles decolam melhor assim, porque a resistência ajuda a criar sustentação. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Tiago. Às vezes, as coisas mais difíceis são as que nos fazem voar mais alto. Quando a apresentação terminou, a sala explodiu em aplausos. Lucas desceu do palco, as bochechas coradas, os olhos brilhando. Ele foi direto até onde Tiago estava, ignorando a mãe por um momento. E aí, o que achou? Achei incrível, Tiago disse, a voz embargada. Você é incrível, Lucas. O garoto sorriu. E então, sem avisar, deu um passo à frente e abraçou Tiago. Foi rápido, desajeitado, mas era real.
Tiago fechou os olhos e segurou o filho, sentindo o peso daquele momento, o primeiro abraço, a primeira vez que Lucas o escolheu, a primeira vez que ele realmente se sentiu pai. Quando Lucas se afastou, ele olhou para a mãe que estava ao lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não disse nada, apenas sorriu e acenou com a cabeça, como se estivesse dando permissão para algo que ela mesma tinha medo de permitir. Depois da apresentação, os três foram até uma lanchonete próxima. Lucas falou sem parar, relembrando cada detalhe, cada reação da turma. Tânia e Tiago trocavam olhares de vez em quando. Olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam. Havia mágoa ainda. Havia cicatrizes, mas também havia algo novo crescendo ali. Algo frágil, mas cheio de possibilidades. Quando chegou a hora de ir embora, Lucas pediu para tirar uma foto com Tiago. Eles se posicionaram na frente da lanchonete, Tânia segurando o celular. Lucas jogou o braço por cima do ombro de Tiago, sorrindo largo. E quando Tânia apertou o botão, ela capturou mais do que uma imagem. Ela capturou o começo de uma nova história. Mais tarde, já em casa, Tiago olhou para a foto que Tânia tinha enviado. Ele e Lucas lado a lado, sorrisos genuínos, olhos brilhando. Ele salvou a imagem e a colocou como papel de parede do celular. Era o primeiro registro oficial dele como pai. E ele prometeu a si mesmo que não seria o último. As semanas que se seguiram foram como aprender uma nova coreografia. Desajeitada no começo, com passos errados e tropeços inevitáveis, mas aos poucos ganhando ritmo, encontrando o compasso. Tiago começou a ajustar sua vida ao redor de Lucas. Pedia trocas de escalas para estar presente nos finais de semana. Levava o garoto para o simulador de voo que a companhia aérea disponibilizava para treinamento. Ensinava sobre aerodinâmica, enquanto montavam modelos de aviões na mesa da sala de Tânia. Tânia observava tudo de longe, ainda cautelosa, ainda protetora, mas permitindo que aquela relação crescesse. Ela e Tiago tinham voltado a conversar. Conversas curtas no começo, apenas sobre Lucas, sobre horários e combinados. Mas aos poucos as conversas se estendiam. Eles falavam sobre o passado, sobre as escolhas que fizeram, sobre os arrependimentos que carregavam. Não havia perdão declarado ainda, mas havia uma trégua. E às vezes, uma trégua é tudo o que se precisa para recomeçar. Foi numa manhã de segunda-feira que Tiago recebeu a notícia que mudaria tudo. O gerente de operações o chamou para uma reunião e ofereceu algo que ele jamais imaginou, uma rota fixa. São Paulo, Lisboa, 2 vezes por semana. Sem escalas aleatórias, sem surpresas de última. Ora, estabilidade, previsibilidade, a chance de finalmente ter uma rotina que incluísse Lucas de verdade. Tiago aceitou sem hesitar. Quando contou para Lucas, o garoto quase pulou de alegria. Tânia, por outro lado, ficou em silêncio, processando. Ela sabia o que aquilo significava. Tiago estava se comprometendo, estava escolhendo ficar. E isso a assustava tanto quanto a consolava. Você tem certeza? Ela perguntou naquela noite, depois que Lucas tinha ido dormir. Os dois estavam na varanda do apartamento dela, tomando chá, observando as luzes da cidade. Tenho, Tiago respondeu sem hesitar. Eu passei a vida inteira voando de um lugar para o outro, sem raízes, sem destino fixo, e achei que era liberdade. Mas agora eu sei que não era. Era só fuga. Tânia olhou para ele, e havia uma fragilidade naquele olhar que ele raramente via. E se você se arrepender? E se daqui a 6 meses você perceber que não era isso que queria? Então eu vou lidar com isso. Mas eu não vou desistir dele, Tânia, nem de você. A última parte escapou sem que ele planejasse. O silêncio que se seguiu foi carregado, cheio de coisas não ditas. Tânia desviou o olhar, mas não antes de Tiago ver a vermelhidão subindo pelas bochechas dela. Eu não pedi para você não desistir de mim, ela disse, a voz baixa. Eu sei, mas é difícil separar as coisas. Você e Lucas, vocês são um pacote completo. E talvez com o tempo, a gente consiga construir algo além de apenas coparentalidade. Tânia não respondeu, mas ela também não saiu. E aquilo para Tiago já era um começo. 2 semanas depois, Tiago fez o primeiro voo na nova rota. E desta vez ele tinha uma surpresa planejada. Conseguiu autorização especial para levar Lucas como convidado na cabine durante a decolagem. Algo raro, quase impossível, mas que ele conseguiu argumentar
como parte de um programa educacional que a companhia estava testando. Quando contou para Lucas, o garoto mal conseguiu dormir na noite anterior. Tânia também embarcaria no voo. Ela estava escalada para aquela rota. E pela primeira vez, os três estariam juntos no mesmo avião. Não como estranhos, não como colegas de trabalho, mas como família. Uma família estranha, costurada por anos de ausência e segredos, mas ainda assim família. No dia do voo, o aeroporto estava movimentado. Lucas chegou 1 hora antes do embarque, vestindo uma camiseta que Tiago tinha dado de presente. Uma camiseta da companhia aérea, com o logo estampado. Ele não parava de sorrir, cumprimentando todo mundo, tirando fotos ao lado dos aviões estacionados. Tânia estava radiante, mas Tiago percebia a emoção contida nela. Ela sabia que aquele momento era especial, que era um marco não apenas para Lucas, mas para todos eles. Quando chegou a hora do embarque, Tiago levou Lucas até a cabine. O garoto parou na entrada, os olhos arregalados, a boca aberta. Era como se todos os sonhos dele tivessem se materializado de uma vez. É real, Lucas sussurrou. Eu estou realmente aqui. Você está, Tiago disse sorrindo. E vai sentar no meu lugar durante a decolagem. Comigo ao lado, claro. Lucas olhou para ele incrédulo. Sério? Sério. Mas só até atingirmos a altitude de cruzeiro. Depois você vai para a cabine de passageiros com sua mãe. O garoto praticamente correu até a cadeira do comandante. Acomodando-se com cuidado, tocando os controles como se fossem relíquias sagradas. Tiago se sentou ao lado, ajustando os fones de ouvido no filho, explicando cada botão, cada leitura, cada procedimento. Quando a torre de controle autorizou a decolagem, Tiago colocou as mãos sobre as de Lucas nos controles e disse: Pronto para decolar? Mais do que pronto. E então juntos pai e filho aceleraram pela pista. Tiago sentia a vibração do avião, o rugido dos motores, mas mais do que isso, sentia a felicidade irradiando de Lucas. Quando o nariz do avião se levantou e as rodas deixaram o chão, Lucas soltou um grito de pura alegria. Estamos voando! Estamos realmente voando. Tiago riu, os olhos marejados. Ele tinha pilotado centenas, talvez milhares de voos na vida, mas nenhum, absolutamente nenhum, tinha sido tão significativo quanto aquele. Quando atingiram a altitude de cruzeiro, Tiago levou Lucas de volta para a cabine de passageiros. Tânia estava esperando na primeira fileira. Os olhos vermelhos, o sorriso mais bonito que Tiago tinha visto em semanas. E aí, como foi? Ela perguntou para Lucas. Foi perfeito. Mãe, foi o melhor dia da minha vida. Ela abraçou o filho e por cima do ombro dele, olhou para Tiago. Não havia palavras, mas o olhar dizia tudo: gratidão, alívio e algo mais profundo que Tiago não ousava nomear ainda. 1 hora depois, Tiago pegou o microfone da cabine e ativou o sistema de comunicação com os passageiros. Sua voz ecoou por toda a aeronave. Boa tarde, senhores passageiros. Aqui é o comandante Tiago. Esperamos que estejam confortáveis. Gostaria de fazer um anúncio especial. Hoje temos a bordo um passageiro muito importante para mim. Meu filho Lucas, que está aprendendo sobre aviação e que me lembrou por que eu amo voar. Às vezes, os melhores voos não são os mais longos ou os mais desafiadores. São aqueles onde levamos conosco as pessoas que mais importam. Obrigado por voarem conosco hoje. A cabine explodiu em aplausos. Passageiros se viraram para ver Lucas, que estava vermelho de vergonha, mas sorrindo de orelha a orelha. Tânia segurou a mão do filho, apertando com carinho. E ali, a 37 mil pés de altitude, sobre o Atlântico, uma família que tinha sido separada por 12 anos, finalmente começou a se unir. Não era perfeito. Ainda havia feridas, ainda havia conversas difíceis pela frente, mas eles estavam juntos. E às vezes, isso era tudo o que importava. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que nenhum deles imaginava possível. Tiago passou a buscar Lucas na escola às quartas-feiras, o único dia da semana em que não tinha voo. Eles iam para o parque, para a sorveteria, ou simplesmente ficavam no apartamento de Tânia montando quebra-cabeças tridimensionais de aviões enquanto conversavam. Sobre tudo e nada, Lucas contava sobre os amigos, sobre as provas, sobre a menina da turma que ele achava bonita, mas nunca tinha coragem de falar. E Tiago ouvia, realmente ouvia,
aprendendo a ser pai, não nos grandes gestos, mas nos pequenos momentos. Tânia observava aquela transformação, com uma mistura de alegria e melancolia. Alegria porque via o filho florescendo, rindo mais, sonhando mais alto. Melancolia porque ela percebia que algo dentro dela também estava mudando. Tiago não era mais o homem que a deixou em Lisboa. Ele tinha se tornado alguém presente, confiável, gentil. E isso a assustava, porque significava que os muros que ela tinha construído ao redor do coração estavam começando a rachar. Foi numa noite de sexta-feira, depois de um jantar simples que Tiago tinha insistido em preparar. Macarrão ao molho de tomate, nada sofisticado, mas feito com carinho, que Lucas deu uma desculpa estranha e saiu correndo para o quarto. Eu esqueci que tenho que terminar um trabalho de ciências. Ele gritou da porta, já desaparecendo pelo corredor. Tiago e Tânia ficaram sozinhos na sala. O silêncio era confortável, mas carregado de algo não dito. Tiago ajudava a recolher os pratos quando Tânia falou, a voz suave. Ele armou isso. Tiago parou segurando um copo no ar. O quê? Lucas. Ele armou para a gente ficar sozinhos. Ela riu, mas era uma risada nervosa. Ele não tem trabalho de ciências. Ele me contou ontem que a professora deu folga essa semana. Tiago colocou o copo sobre a mesa. Um sorriso se formando nos lábios. Ele está tentando nos juntar. Só é para Mamin Shimaselski. Esse Tsuna, aparentemente. Tânia cruzou os braços, mas havia um brilho divertido nos olhos. Ele me perguntou esses dias se eu achava você bonito. Tiago sentiu o rosto esquentar. E o que você disse? Tânia desviou o olhar, mas um leve sorriso brincava nos cantos da boca. Eu disse que você era adequado. Adequado? Tiago riu incrédulo. Sério? O que você queria que eu dissesse? Que você ficou ainda mais bonito com o tempo. Que às vezes, quando você está explicando algo para o Lucas, eu fico olhando e esquecendo de respirar. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tânia cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Esquece. Eu não devia ter dito isso. Tiago deu um passo à frente, gentilmente puxando as mãos dela do rosto. Eu não quero esquecer, porque eu também fico olhando para você e também esqueço de respirar. Os olhos de Tânia encontraram os dele, e havia lágrimas ali, não de tristeza, mas de algo mais profundo, mais assustador. Tiago, eu não sei se consigo fazer isso de novo. Deixar alguém entrar, confiar. Eu passei tantos anos me protegendo. Eu sei. E eu não vou apressar nada. Mas também não vou fingir que não sinto o que sinto. Ele segurou as mãos dela com firmeza, mas com cuidado. Eu te admiro, Tânia. Admiro a mãe que você é, a mulher forte que criou nosso filho sozinha. E admiro a coragem que você teve de me deixar entrar na vida dele, mesmo com tanto medo. Você é incrível. E sim, eu acho você mais do que adequada. Tânia riu por entre as lágrimas, e Tiago enxugou uma delas com o polegar. Eles ficaram ali parados no meio da sala, a poucos centímetros de distância, o mundo inteiro reduzido àquele espaço entre os dois. Foi Tânia quem se aproximou primeiro. Um passo pequeno, hesitante, mas suficiente. Tiago fechou a distância restante, envolvendo-a num abraço suave, como se ela fosse algo frágil que ele não queria quebrar. Tânia encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração acelerado, sentindo o calor que ela tinha esquecido que existia. Eu tenho tanto medo de estragar tudo, ela sussurrou. Então a gente erra junto e conserta junto. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas segurando um ao outro, até que ouviram um barulho no corredor. Lucas estava espiando pela porta entreaberta do quarto, tentando esconder um sorriso maroto. Vocês são péssimos em ser discretos. Ele gritou rindo. Tânia e Tiago se separaram rapidamente, como adolescentes pegos em flagrante. Lucas saiu do quarto, os braços cruzados fingindo seriedade. Então, finalmente vocês perceberam que gostam um do outro? Tânia ficou vermelha. Lucas, o quê? Eu tenho 12 anos, não sou idiota. Vocês ficam se olhando o tempo todo, achando que eu não vejo. Ele caminhou até os dois, colocando uma mão no ombro de cada. Olha, eu sei que é complicado. Eu sei que vocês têm história, mas vocês também têm eu. E eu acho que a gente podia tentar ser uma família de verdade. Tipo, do jeito completo. Tiago olhou para Tânia, que olhou de volta, e nos olhos dela ele viu a mesma coisa que sentia.
Esperança misturada com medo. Desejo misturado com cautela. A gente pode tentar, Tânia disse, a voz fraca. Devagar. Devagar, Tiago concordou. Lucas sorriu satisfeito. Ótimo. Então posso chamar ele de pai oficialmente agora? Tânia engoliu seco, mas assentiu. Tiago sentiu o peito apertar de uma forma boa, daquelas que machucam porque é bonito demais para caber dentro. Pode, ele disse, a voz embargada. Lucas deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Legal. Pai, você pode me ajudar com matemática amanhã? Eu não entendo nada de equações. Claro, Tiago respondeu, rindo por entre as lágrimas que insistiam em aparecer. E assim, entre uma equação e outra, entre jantares mal cozidos e voos compartilhados, os três começaram a construir algo que não tinha manual, nem roteiro, nem garantia de sucesso. Mas tinha amor, tinha tentativa, tinha presença. 3 meses depois, Lucas se inscreveu num curso de aviação para jovens. Era um programa intensivo de finais de semana, onde adolescentes interessados em voar aprendiam os fundamentos da aviação. Tiago foi com ele no primeiro dia e ficou de longe, observando o filho conversar animado com outros garotos, todos compartilhando o mesmo sonho. Naquela noite, os 3 jantaram juntos no apartamento de Tânia, que aos poucos tinha virado o apartamento deles, mesmo Tiago ainda morando oficialmente em outro lugar. Depois do jantar, eles decidiram assistir um filme. Lucas se jogou no sofá entre os dois e, no meio do filme, adormeceu com a cabeça no ombro de Tânia. Tiago olhou para aquela cena, o filho dormindo, Tânia acariciando o cabelo dele, a luz suave da TV iluminando o rosto dos dois. E percebeu que aquilo era tudo o que sempre quis, mas nunca soube que precisava. Quando o filme acabou, eles levaram Lucas para o quarto. Tânia o cobriu com cuidado, beijou a testa dele e sussurrou algo que Tiago não ouviu. Quando saíram do quarto, ela segurou a mão de Tiago e os dois caminharam até a varanda. O céu estava limpo, estrelado. Tiago apontou para cima. Sabe o que eu penso toda vez que estou lá em cima? O quê? Que não importa quão alto eu voe, o lugar onde eu mais quero estar é aqui embaixo, com vocês. Tânia virou o rosto para ele, os olhos brilhando. E pela primeira vez desde que se reencontraram, ela se permitiu beijá-lo. Foi suave, hesitante no começo, mas depois ganhou profundidade, ganhando sabor de recomeço, de perdão, de tudo que poderia ter sido e ainda podia ser. Quando se separaram, Tânia encostou a testa na dele. Obrigada por não desistir de nós. Obrigado por me deixar ficar. E ali, sob as estrelas, 2 corações que tinham se perdido no tempo finalmente encontraram o caminho de volta. Mas algumas histórias nunca terminam completamente. E quando os 3 caminhavam pelo aeroporto na semana seguinte, prontos para embarcar juntos em mais um voo, uma mulher surgiu no portão com um bilhete na mão. Ela olhou para Tiago e havia reconhecimento naquele olhar. Um reconhecimento que trazia consigo segredos que ainda estavam por vir. Há verdades que viajam em silêncio durante anos, escondidas nas camadas do medo e da proteção. E há amores que precisam ser perdidos para serem encontrados de verdade. Tiago voou pelo mundo inteiro, buscando liberdade nos céus, sem saber que o que ele realmente procurava estava em terra firme. Num sorriso de menino que tinha seus olhos, numa mulher que carregou sozinha o peso de uma decisão impossível, numa família que ele nunca soube que tinha até o destino decidir reescrever a rota. Lucas aprendeu que pais não são perfeitos, que às vezes eles chegam atrasados, tropeçam nas palavras, erram o caminho. Mas também aprendeu que o amor de verdade não está em nunca cair. Está em levantar, em tentar de novo, em estar presente mesmo quando o medo grita para fugir. Tânia descobriu que proteger não é o mesmo que esconder, que as verdades, por mais dolorosas que sejam, têm uma forma de se revelar quando é hora, e que perdoar-se a si mesma, ao outro, ao tempo perdido, é o primeiro passo para voar de novo. Algumas histórias não têm finais perfeitos, mas têm recomeços reais. E talvez seja isso o que mais importa. Não de onde viemos, mas para onde escolhemos ir, juntos, porque no fim, todos nós somos apenas passageiros nessa jornada. E os voos mais importantes não são os que nos levam longe. São os que nos trazem para casa. Se essa história tocou você, deixe seu like. Ele nos mostra que há pessoas que ainda acreditam em segundos começos.
inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que falam sobre o que realmente importa: amor, perdão e a coragem de reconstruir. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o combustível que nos faz continuar trazendo histórias que tocam a alma